Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós faremos a leitura primeiro do verso 1 até o 3 e depois do verso 12 até o 15. Êxodo 33, do 1 ao 3, depois do 12 ao 15. Bem, se você não encontrou, você pode acompanhar aqui na tela, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Do verso 12 até o 15 agora. Disse o Senhor a Moisés: disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhes: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? Feche os teus olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, te exaltamos, a Deus, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para todo sempre, porque só o Senhor é Deus, tu és santo, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se movido em nosso meio, tem trabalhado em nosso meio. Obrigado pelo teu amor, por tua bondade, misericórdia. Senhor, e também te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, foi aberta, a tua palavra foi lida. Agora te pedimos, Senhor Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações, traz a iluminação, a revelação, e que esta palavra, Senhor Deus, venha encontrar guarida em cada coração, venha produzir frutos, venha trazer fortalecimento, venha trazer renovação, venha trazer livramento, libertação. Senhor, continua movendo, continua operando, Senhor. A Deus, eu me coloco debaixo do teu senhorio, do teu pastoreio. Não deixa nada, não deixa ninguém, não deixa, ó Deus, atrapalhar a obra do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Amados, nesta noite gostaria de estar meditando com a amada igreja a respeito da presença de Deus. O tema que eu coloquei é como atrair a presença de Deus. O texto que nós vemos aqui, nós vemos um diálogo entre o Senhor e Moisés. E Deus falando para Moisés, primeiramente, falando: olha, você vai tirar esse povo que você tirou do Egito, você vai levar para Canaã. E Deus fala para Moisés: mas a minha presença não vai, porque se a minha presença for com vocês, eu vou consumir todo este povo. E aí, depois desse diálogo, nós vemos que Moisés intercedendo, buscando, nós vemos que a coisa inverteu. E Deus dizendo para ele: olha, a minha presença vai contigo e te vai trazer descanso. E isso nos traz
você nos traz uma questão: como é que nós podemos atrair a presença de Deus, para que esta presença gloriosa nos acompanhe, esta presença gloriosa nos traga alívio e nos traga para mim e para você descanso? Quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós temos que entender, né, que existem duas características a respeito da presença de Deus. O que significa isso? Primeiro, que existe a presença de Deus manifesta em todos os lugares, que nós chamamos de a onipresença de Deus. Quando Davi escreve no Salmo 139, ele fala: Senhor, se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu vou mais profundo do abismo, até ali a sua presença me alcança. Davi estava falando sobre a questão da onipresença de Deus. A presença de Deus enche todo o universo, a presença de Deus enche toda a criação. Quando falamos sobre a presença de Deus, existe então a onipresença do Senhor, que é a presença de Deus em tudo. E também existe a presença de Deus, nós podemos dizer assim, a presença focada de Deus, que seria a manifestação do poder de Deus. Seria ali a presença concentrada, né? A presença palpável de Deus, que na verdade é o poder do Senhor, que nós também chamamos de presença de Deus, que é a Shekinah do Senhor, né? Que muitas vezes nós vemos a Bíblia, a nuvem da presença, da glória do Senhor, e nós vemos que essa presença se manifestava muitas vezes, e o povo viu, por exemplo, lá em Horebe, o monte pegando fogo, ali então aquela nuvem, e ali os estrondos, ali houve uma manifestação da presença de Deus, daquela presença concentrada de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre esta presença concentrada de Deus, esta glória, esta Shekinah, né, sobre as nossas vidas, porque nós temos a presença de Deus, né, a presença onipresente dele. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre nós temos o selo, né, o penhor da nossa salvação. Isso é presença, né, de Deus, mas nós estamos falando sobre agora o poder. E Moisés, então, estava falando com o Senhor, né? Essa presença palpável, que nós, então, como filhos e filhas de Deus, temos que aprender a atrair esta presença nas nossas vidas. Nós precisamos, então, buscá-la com toda a nossa força, buscá-la, né, de uma forma que ela esteja conosco sempre, sempre em nossas vidas, para nos trazer, então, descanso, livramento e bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Deu para entender? Uma coisa, né, é a onipresença de Deus, e a outra coisa é a presença de Deus de uma forma concentrada, é a glória, é a Shekinah do Senhor nosso Deus, né? E nós vimos que Moisés, ele não abriu mão, porque Moisés, ele teve um encontro com o Senhor, e todo aquele que tem um encontro com o Senhor não abre mão desta presença. Não podemos abrir mão desta presença gloriosa sobre as nossas vidas. Como atrair a presença de Deus? Eu já ensinei muito sobre essa questão, né? Inclusive já dei muitas aulas lá no grupo, nas terças-feiras, falando sobre o livre acesso, já falamos em cultos, em reuniões de oração, né? A forma onde nós então podemos entrar na presença de Deus, o poder de Deus, de uma forma rápida, de uma forma, né, aonde nós cada vez ficamos mais alinhados com o Senhor. Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre alguns princípios que nós precisamos ter
para que nós possamos atrair esta presença de Deus. E o primeiro que nós temos no texto, onde nós vemos aqui Moisés dialogando com o Senhor, que Moisés, ele aprendeu a valorizar a presença de Deus. Se eu e você não aprendermos a valorizar a presença de Deus, não tem como nós não atrairmos esta glória sobre as nossas vidas. Moisés ele falou: se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não vou sair do lugar. Senhor, eu não vou me mexer. Senhor, eu não vou conduzir esse povo se a tua presença não for comigo, não for conosco. Isso significa que ele valorizava, que ele prezava, que ele amava a presença, ele sabia que somente aquela presença que era a garantia da vitória. Nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus. Temos que aprender a valorizar. Sabe, Deus virou para Moisés, você vê lá no versículo 2, ele falando assim: olha, eu separei um anjo. Meu anjo vai adiante de você, e ele vai derrubar os jebuseus, os fariseus, os heteus, né, toda aquela turma. Deus tinha falado: olha, eu separei um anjo, e este anjo vai adiante de vocês, e este anjo ele vai então derrubar os teus inimigos. Mas mesmo assim Moisés falou: não, se a tua presença não for, não adianta, Senhor, ter separado o anjo para ter ido, sabe? E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de valorizar essa presença de Deus. Por mais que Deus ele coloca anjos que estarão ao nosso lado, acampados ao nosso lado, trabalhando conosco, nós precisamos, acima de tudo, valorizar essa presença. Sabe, e estudando a palavra do Senhor, até eu fiquei meditando no Senhor: meu Deus, né? Quem seria esse anjo que Deus havia separado? Eu tenho para mim, tá? Não estou afirmando, eu tenho para mim que Deus havia separado o próprio arcanjo Miguel. Porque na Bíblia você vai ver que Miguel ele é o príncipe que cuida de Israel. Existem os principados sobre cada nação, sobre cada povo, né? Tanto da parte de Deus quanto das trevas. E você vai ver na Bíblia, sempre quando o assunto é sobre o povo de Deus, você vai ver ali então Miguel agindo, porque ele é o príncipe do povo de Deus. Você vê escrito em Daniel, você vê escrito, né, até mesmo no Apocalipse, falando: olha, imagine Deus falando assim para Moisés: Moisés, olha, eu separei, né, um dos príncipes supremos, que é Miguel, para ir ali com vocês. Mas ele falou assim: não, Senhor, mesmo que o Senhor separou o mais forte dos generais, dos príncipes, eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Tem que ir da tua presença. Nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus. Nós temos que aprender, né, a se movimentar somente debaixo da presença do Eterno. É gostoso quando nós, né, nos relacionamos com os anjos do Senhor, porque quando você busca a presença, os anjos são atraídos, os anjos vêm, porque onde está o Senhor, os anjos do Senhor estão ali em adoração, eles estão ali buscando ao Senhor. E quando você busca a presença, automaticamente todo, né, ali os seres celestiais de Deus, eles vêm, eles são atraídos por esta glória. E é legal, é gostoso, é muito maravilhoso, sabe, ter contato com os anjos do Senhor. É legal ter amizade com eles. Você não ora para o anjo, mas você conversa com ele como se estivesse conversando com um amigo, porque ele é um conserto seu. Ele serve a Deus assim com você. E até mesmo para você, né, ter esse tipo de intimidade, você tem que pedir para Deus te conceder isso. E Deus havia falado para Moisés: Moisés, olha, vai um anjo. E eu fico imaginando, será que foi aquele anjo que matou 185 mil numa noite? 185 mil assírios. O anjo passou a espada e matou todos. Será que é Miguel? Né?
Não importa quem era, mas importa que Deus havia então separado alguém. Moisés falou assim: não, Senhor, é a tua presença. Então nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus, amar a presença de Deus, proteger a presença de Deus em nossas vidas. Você sabe que você tem que proteger a presença de Deus na tua vida? Como assim, pastor? Proteger? A presença de Deus precisa de proteção. Quem acha que a presença de Deus não precisa de proteção? Quase caiu, né? Quase caiu. A presença de Deus nas nossas vidas, elas precisam ser protegidas. Como assim? Olha, Deus, Ele é santo. A presença de Deus, ela é santa. Você acha que a presença de Deus ela vai ficar nas nossas vidas? Nós vamos atrair a presença de Deus cheio de pecado, com maus pensamentos, com falta de perdão, com preguiça? Você acha que a presença de Deus ela vai permanecer em nós, brigar com os outros? Não! Se você deseja atrair a presença de Deus e que ela permaneça na tua vida, nós precisamos nos livrar de tudo isso. E isso significa proteger a presença de Deus, senão ela vai embora. A presença de Deus ela vai embora. Quando damos lugar ao pecado, a presença ela vai embora. Por isso, nós precisamos valorizar, amar e proteger a presença do Senhor em nossas vidas. Uma outra coisa tremenda que nós vemos aqui, Deus havia falado para Moisés: olha, Moisés, eu não vou. E Moisés insistiu. Moisés então ali, ele buscou até alcançar a presença de Deus. Quer atrair a presença de Deus? Valorize. Em segundo lugar, busque. Se esforce. Sabe? Faça o máximo possível para alcançar. Porque se esforçar, né, significa fazer o quê? Buscar. Significa fazer o quê? Você demandar tempo, energia. Significa você procurar, você examinar, você ir a fundo até alcançar. A maioria das pessoas querem a presença de Deus, mas não querem gastar tempo, não querem investir o seu tempo em buscar, não quer examinar, não quer estudar, não quer, saber como é que funciona. Ela acha que tudo vai acontecer assim, ó. Ela sem fazer nada, a presença de Deus veio. Que legal. Não. Se você não buscar, você não vai encontrar. O que está escrito lá em Jeremias 29:11? Quem lembra? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí a Bíblia diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Você quer atrair a glória do Senhor, a presença de Deus, as bênçãos que esta glória ela traz, este descanso que esta glória traz? Você tem que ter o quê? Uma busca, mas não de qualquer forma, uma busca com intensidade. Uma busca aonde você vai, né, se esforçar, aonde você vai procurar de forma incansável até você conseguir encontrar. Senão não tem como esta presença gloriosa vir sobre as nossas vidas. Nós vemos na Bíblia os homens de Deus que foram, grandes homens usados pelo Senhor. De que forma então eles faziam? Eles procuravam entender o máximo possível sobre a glória de Deus e buscavam esta glória de Deus. Você sabia que nós como filhos da luz,
como servos e servas do Senhor, nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, Deus vai se revelar a nós e nos mostrar como buscá-lo da maneira certa. Porque a pessoa acha que apenas ela chega na presença de Deus de qualquer jeito e está tudo certo. Não, não é desse jeito. Como é que Jesus fazia? Já parou para pensar? Já parou para ver como o Senhor Jesus fazia? Como é que Abraão fazia? Como é que Davi fazia? Como Elias fazia? Como os homens de Deus, então, eles faziam? Você vai começar a descobrir na Bíblia, você vai começar a descobrir que existem, certas condições, existem momentos, existem, certas atitudes que devem ser feitas para que a presença do Senhor, ela venha com uma intensidade grande sobre as nossas vidas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que se busca a presença do Senhor. Você precisa aprender, você precisa se esforçar, porque uma coisa nós estamos aqui cultuando, nós estamos adorando, nós estamos aqui num ambiente reservado, consagrado ao Senhor. A glória dele vem, a glória dele se manifesta, você recebe, você sente, você se alegra, você é tocado. Mas e no seu dia a dia, no seu cotidiano, na rua, no ônibus, no trem, aonde você estiver, será que você consegue entrar no mesmo ambiente de glória? Porque muitas vezes é lá que nós vamos precisar desse ambiente de glória para nos tocar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ajudar quando somos confrontados. Nós temos que aprender a atrair essa presença de Deus. Primeiro, como nós falamos aqui, valorizando, depois buscando essa presença, cuidando, para que nós possamos então entender como é que faz para que essa presença de Deus ela se manifeste em nossas vidas. É muito tremendo, porque quando nós paramos e começamos a ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas, e começamos a entender que Deus não está longe, pelo contrário, está muito mais perto do que nós imaginamos, e que estar na presença dele é muito mais fácil do que nós imaginamos. Quando nós nos desvencilhamos, de coisas que nos atrapalham, de uma religiosidade cega, de um falso liberalismo, e quando nós começarmos a tratar a presença de Deus como ela deve ser tratada, a palavra de Deus como ela deve ser tratada, então nós vamos ver então que há uma mudança radical de entendimento, de pensamento. Porque essa presença maravilhosa, ela deve, em todos os momentos, nos conduzir. Moisés falou para o Senhor: Senhor, eu não saio daqui sem a tua presença. E quantas vezes nós tomamos atitudes sem a presença, sem esta glória sobre as nossas vidas? Não podemos mais agir desta forma. Nós precisamos valorizar, nós precisamos buscar esta presença, porque onde está a presença do Senhor tem liberdade. Onde está a presença do Senhor tem renovação, tem transformação. Se esforce por aprender os princípios. A Bíblia ela mostra os princípios. Só que muitas vezes a gente tem que ter preguiça de ir lá buscar. Você quer ter uma receita prontinha, mas muitas vezes Deus ele fala para mim e para você. Nós temos que fazer o quê?
procurar as pérolas de grande valor. A Letícia, ela gosta muito de citar um texto, né? Que a glória do Senhor é encobrir as coisas, mas a glória do Rei é descobri-las. E muitas vezes o Senhor, Ele deixa as coisas dele, do caminho para você, encobertas por um tempo. Mas por que isso? Porque Ele quer ver o quanto eu e você, nós vamos nos dedicar a buscar esta presença. O quanto eu e você, nós vamos valorizar esta presença. O quanto eu e você, nós vamos tratar esta presença. Porque o mundo não pode alcançar a presença do Senhor. Nenhuma riqueza da terra pode alcançar a presença do Senhor. Mas Deus nos dá, a mim e a você, a todos aqueles que confessaram a Cristo, sabe, que reconhecem o seu sacrifício e que receberam o seu Espírito Santo, Deus nos dá, sabe, de forma liberal, de forma gratuita. Mas existem alguns certos níveis, algumas certas manifestações que somente aquele que realmente se dedicar na busca vai alcançar. Por isso que tem muita gente, né, que você vê capengando por aí. Veja o quanto essa pessoa de fato está buscando. É porque Deus não ama. Não, Deus ama aquela pessoa. Mas o quanto ela se dedica ao Senhor, em buscar o Senhor, em valorizar a unção, em amar a unção, em amar a presença de Deus, em buscar a presença de Deus verdadeiramente. Nós temos que atrair a presença de Deus, sabe? Desejando ela mais do que tudo em nossas vidas. É o que nós falamos sempre, né? Ter fome e ter sede de Deus. Quando a pessoa tem fome e sede de Deus, ela gera dentro de si necessidade de Deus. Então essa pessoa, ela encontra o Senhor. O que está escrito lá no Salmo 42, no versos 1, acho que é 1 e 2? Quem lembra? Está escrito lá no Salmo 42. Assim, como a corça anseia por águas, né? Assim a minha alma anseia por ti. E o que mais ele fala? O Senhor: Senhor, quando eu vou me apresentar diante de ti? Quando eu vou, Senhor, ter a oportunidade de estar na tua presença? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, a Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha só como ele compara o desejo dele de estar na presença de Deus e buscar o Senhor. Ele compara ali como um animal, né, que está morrendo de sede, que está procurando desesperadamente água para beber. Ele se coloca dessa forma: Senhor, eu estou desesperado por entrar na tua presença. Senhor, se eu não entrar na tua presença, Senhor, eu vou morrer. Alguém consegue ficar sem água? Não, sem água a gente morre. Também, sem a presença, a gente morre espiritualmente. E ele está falando isso. Ele fala: minha alma tem sede de Deus. Fala: Senhor, quando eu vou, Senhor, poder me apresentar diante de ti? Fome, sede, desejo. Quer, sabe, atrair a presença de Deus? Você precisa ter um sentimento focado nela. Você precisa ter um sentimento ali focado em Deus, focado na sua presença, focado na sua glória. Se você não tiver um sentimento focado na glória de Deus, você não vai atrair a glória de Deus. Vou dar um grande exemplo aqui, bem simples para vocês. Por que será
quando tem, por exemplo, eventos, como é que chama? Retiros, esses negócios e tal, a turma tudo volta falando, que foi uma bênção, glória a Deus, foi maravilhoso, foi mover glorioso de Deus. Por que será que isso acontece? Alguém sabe dizer? Alguém tem uma teoria? Pode ser. A gente estava bem que Deus na presença de Deus, realmente, a gente foi lá para buscar. Tudo começa, né? Com a sua intenção. Vai ter um evento, eu vou lá. Aí você paga, né? Passa o ano inteiro pagando. Você paga, você gera, sem saber, você está gerando dentro de você uma ansiedade para aquilo. Sem saber, você está gerando, sabe, um desejo por aquele momento. Você não vê a hora de chegar o dia de você ir para determinado lugar lá, porque você, se preparou. Você, toda vez que você estava pagando lá, só falta pouco, está chegando o dia. Você, dentro de você, sem você perceber, você já estava gerando algo, uma expectativa. E não só você, mas muitas pessoas estavam fazendo o quê? Gerando essa mesma expectativa. E quando vocês chegam lá, vocês chegam cheios de expectativa. E quando você está ali cheio de expectativa por algo, acontece de forma simples. Não precisa esforços. Por isso que a turma fala, que maravilha! Mas quando chega nos cultos da igreja, cadê a mesma expectativa de todos? Muitas vezes não há. Muitas vezes a pessoa vem no culto, mas ela já está pensando na hora de acabar, na hora de ir embora, está pensando em outras coisas, aquela expectativa não é gerada. Tem inúmeros, exemplos. Tem um que eu gosto muito, que aconteceu com o Benin. Havia um culto programado para ele estar ministrando, um estágio, uma cidade, e o hotel onde ele ficava não era longe daquele lugar, era acho que meia hora de carro, Então ele saiu meia hora antes para chegar lá no culto, para chegar lá no estádio onde estava tendo o culto. Só que aconteceu que naquele dia, aquela cidade, por algum motivo, ela parou o trânsito, os carros não andavam nem para frente, nem para trás, e aí então ele começou a ficar preocupado, porque olha, a turma está lá, estádio lotado, cheio de gente, e as pessoas da equipe dele ligando, olha, aonde você está? As pessoas estão aqui, aonde você está? Está cheio, e ele não podendo nem ir para frente, nem para trás, e também não podendo descer do carro e andando, porque era longe, meia hora de carro, longe, para ir andando, e ele ali. E então a pessoa da equipe dele avisou para todo mundo que estava naquele estádio, olha, o culto vai atrasar para começar, porque o preletor está preso no trânsito, isso, aquilo lá. E aí de repente as pessoas que estavam lá começaram a louvar a Deus. Um começou a controlar o hino, o outro começou a controlar, o outro começou a dar uma aleluia, o outro começou a dar uma glória a Deus, e daqui a pouco todos que estavam ali estavam em adoração ao Senhor, mesmo sem ali o pregador que está ali, mesmo sem o culto oficialmente ter iniciado, as pessoas estavam ali adorando a Deus numa só voz e num só Espírito. E daqui a pouco as pessoas, sem que ninguém ministrasse nelas, começaram a ser curadas. Os enfermos que estavam ali começaram a sentir nos seus corpos a cura. As pessoas começaram a se levantar, as pessoas passaram a ouvir, outros passaram a enxergar. E aí então, quando o homem de Deus chegou, quando ele chegou ali e entregaram o microfone na mão dele, e ele viu aquilo, ele simplesmente ficou quieto, não falou nada. A turma virou para ele e falou, você não vai falar nada? Ele falou assim, não, eu não vou estragar aquilo que Deus está fazendo,
Então, quando nós, irmãos e irmãs, nós geramos no nosso coração fome e sede por Deus, quando nós geramos a expectativa de estar na presença de Deus e amamos esta presença e nos esforçamos por esta presença, ela vem. Deus, então, Ele olha para mim, para você, e Ele não rejeita o coração quebrantado, Ele não rejeita ali a pessoa que está com todas as suas forças e coração adorando. É um segredo que todo mundo sabe, mas só que na prática, aonde está a nossa fome e a nossa sede? Aonde está, sabe, o nosso desejo? Aonde está o nosso pensamento focado? Aonde está a intenção do nosso coração em relação às coisas do Senhor? Isso tem que começar no nosso particular com Deus. Nós aprendemos tudo isso, para quando chegar na casa do Senhor, nós não ficarmos dependentes, mas nós, pelo contrário, sejamos aqueles que incendeiam, sejamos aqueles que tocam fogo naquela lenha que está ali apagada, naquela lenha ali que há muito tempo não pega fogo, e nós sejamos estes, aleluias, que amam, que desejam e que atraem a glória de Deus. Porque aonde você vai, esta glória te acompanha. Aonde você vai, esta glória leva, sabe, a unção do Senhor. Às vezes as pessoas, elas ficam maravilhadas, vem um grande homem de Deus, aí ele passa, as pessoas caem, ele passa, as pessoas são curadas, e isso e aquilo, as pessoas, uau! Todo mundo quer chegar perto daquele homem de Deus. Não é verdade? Todo mundo quer um pouquinho daquilo. Só que há um perigo muito grande nisso. Sabe o que perigo é? De você atrair a glória para você e não para Deus. Porque quando você aprende sobre a glória, aprende a proteger a unção, aprende a se revestir da unção e manter a unção na tua vida, fica fácil. Só que você corre o risco de trazer glória para a tua vida e não para Deus. E aí as pessoas começam, sabe, a ir atrás de homem e não de Deus. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós amemos a sua glória, que nós nos esforcemos por sua glória, que nós desejemos a sua glória e andemos nessa glória, não um ou outro, mas todos nós estejamos debaixo dessa mesma glória. Eu, você, todos que nós estamos aqui, desde o mais pequenino até o mais grande, Deus deseja que nós partilhemos desta glória. Olha Isaías 44, 3. Três. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui Deus está falando a respeito do derramar glorioso do seu espírito. A água sobre os sedentos e rios, né? Sobre a terra seca. Está falando da glória, da presença do Espírito dele. E continua dizendo para as gerações. Imagine você que ama esta glória, você
que, sabe, atrai esta glória para a tua vida, você automaticamente, você já está criando um legado para a tua posteridade. Olha que bênção aqui, que coisa tremenda, a palavra, ela nos traz para mim e para você. Então é para todos este derramar, não é para um grupo específico, não é para aqueles, você não está preparado. Não, irmão, se você buscar, se você se entregar, sabe, você recebe. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos e perguntou para eles: olha, em que batismo vocês foram batizados? Aí eles viraram para Paulo e falaram: nós fomos batizados no batismo do João. Aí Paulo virou para eles e falou assim: vocês não receberam o Espírito quando vocês creram? Aí a turma falou assim: como que é, Paulo? Espírito? A gente nem sabia que existia o Espírito Santo. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo então impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo, porque eles desejaram, eles quiseram, eles acreditaram, eles se renderam ali. Então foi simples a obra acontecer na vida deles. Aí em contrapartida nós vemos o Rei da Glória pregando na cidade de Nazaré. A turma falou: peraí, mas esse é Jesus, eu conheço ele, fui para a escola com ele, a gente fez a quarta série junto. Aí o outro vira: poxa, uns tempos atrás ele arrumou um armário lá de casa, lá que estava a capenga lá, a gente conhece, a gente jogou bola junto. Não pode ser, não. E a Bíblia diz então o que aconteceu. Muita coisa não pode ser feita por causa da incredulidade. Quando existe incredulidade no nosso meio, sabe, as coisas não acontecem. Vamos orar para que a glória de Deus nos revista. Não acredito que, os irmãos vão estar orando aqui, a glória de Deus, mas incredulidade tem que ir embora. A incredulidade é o impossível para se receber de Deus. E aí nós vemos Jesus pregando na Galileia, nós vemos Jesus pregando em todos os lugares, e a Bíblia diz então que multidões vinham até ele, pegavam enfermos e viajavam quilômetros, horas, às vezes até dias, para chegar perto de Jesus. E a Bíblia diz que todos eram curados, todos eram abençoados, porque as pessoas não mediam esforços. E a gente se esquece que para vir da casa de Deus, muitas vezes nós temos que enfrentar situações, enfrentar lutas, romper barreiras, vencer até mesmo o cansaço, vencer a preguiça. Só que o que acontece quando a gente chega na casa de Deus, aí a gente louva um pouquinho, dá uma glória a Deus um pouquinho, e depois a gente totalmente se esfria, só fica aguardando o término, em vez de romper, em vez de perseverar, em vez, sabe, de gerar expectativa dentro do seu coração e falar: meu Deus, eu estou num culto de adoração ao Senhor, eu estou na presença do Todo-Poderoso, pode acontecer na minha vida algo extraordinário, Deus pode mudar a minha situação. Nesta noite, a forte mão do Senhor, ela pode me tocar e se render e gerar dentro de si expectativa, gerar dentro de si, sabe, aquele sentimento: eu não vou desistir até a glória de Deus me encher, eu não vou, sabe, parar de glorificar até a glória do Senhor me encher. E dentro de você ali clamando, dentro de você ali, você desejando a glória de Deus. Sabe, existe uma coisa engraçada, não sei se aconteceu com vocês, acontecia bastante com meu pai e acontece bastante com a minha filha, que é a Letícia. Ela fala assim: pai, quando eu estou pregando, eu não gosto de olhar para o Senhor, porque parece que você está bravo comigo. Parece que eu estou falando heresia e o Senhor está bravo. Eu falo: não, filho, minha cara feia é assim mesmo, eu nem estou bravo. Às vezes meu pai fala também: eu estava com cara feia. Não,
fui pregar, olhavam para mim, no louvor, olhavam para mim e falavam que o pastor está com a cara feia. Não, a minha cara feia mesmo. Mas eu falo, não, filha, não estou com cara feia, eu estou ali, sabe, concentrado. E muitas vezes estou ali, sabe, dentro de mim, ansiando por aquilo que está sendo ministrado. Talvez isso faça ficar com cara feia, não sei. Não, isso é o peso da autoridade. Oi? O respeito ao peso da autoridade. Quando você está pregando, tem alguém de autoridade ali atrás, você fica buscando a aprovação dessa pessoa. Também. É o temor de Deus, né? Então a gente respeita a autoridade que está sobre você. No caso, né? O líder da igreja, né? Você respeita a autoridade, então tem esse temor de você nem olhar para a pessoa. Isso é comum das pessoas que carregam a unção mesmo de Deus, né? Carrega a presença de Deus. É verdade. É verdade. Como falou ao tremendo também, né? Mas a respeito disso, nós temos que, sabe, estar com esse sentimento, gerando esse sentimento, porque tudo isso atrai a glória de Deus, né? O respeito, tem, como o irmão Valdeci falou, o respeito, a honra, né? Tudo isso gera dentro de nós, porque nós somos servos de Deus. Nós sabemos, né, que o caminho para estar na presença do Senhor é a santidade. O caminho para estar na presença do Senhor é o temor. O caminho para estar na presença do Senhor é a busca. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de pegar esses princípios e colocar em prática, sabe, nessas 2 horas, que já está até acabando. Nessas 2 horas são tão pouquinhas aqui, juntos, e lembrar, meu Deus, o fogo vai ser maior. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu oro em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas como é que você, a tua adoração na tua casa, como é que é o teu culto que você faz com Deus sozinho na tua casa? É da mesma forma? Há momentos, né? Há momentos que podem ser maior do que estar dentro da igreja, experiências mais, sabe, extraordinárias. Isso, né, tem que começar a acontecer, mas não só dentro da tua casa, mas no ambiente onde nós nos reunimos. Eu estava até comentando lá no Orlando, lá fora, existem certos tipos de coisas que a gente não pode nem partilhar com os irmãos, porque senão eles não vão nem entender e achar que você está ficando doido, falar que você está partindo para um caminho errado, porque muitas vezes, né, a tua intimidade com Deus está chegando em níveis tão grandes, tão gloriosos, mas você precisa não só ter isso para dentro de si, porque Deus não está, sabe, reservado no teu quarto, não. Deus, ele tem que ser adorado, sabe, por todos. E você, quanto mais você entra na presença de Deus, você mais se torna responsável de ser alguém que partilha do fogo de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus. Para atrair a presença de Deus não é difícil, porém nós precisamos quebrar a incredulidade, precisamos quebrar o medo, precisamos quebrar, sabe, as falsas expectativas, porque quando a presença de Deus ela vem, a primeira coisa que acontece conosco é a alegria, sabia disso? A primeira coisa que você, quando atrai a presença de Deus, você sente alegria. A presença de Deus, ela traz alegria e delícias perpétuas. Eu fiquei meditando, Deus, o que é essa palavra delícias perpétuas? Se Deus fala para mim e para você, olha, né, que Ele vai te dar delícias perpétuas, o que você pensa? O que passa na sua cabeça? O que seriam essas delícias que a Bíblia fala? Põe o Salmo 16:11. O que são delícias que Deus está falando?
Salmo 16, 1. Far-me-ás ver a guerreira da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. É tremendo. A presença do Senhor, ela traz o que? Fartura de alegria. Sabe, se a nossa vida nesta terra, cheia de frustrações, de lutas, né? Cheia de coisas que tentam roubar as nossas alegrias, a Bíblia fala que na presença do Senhor há fartura, há abundância. Então a presença de Deus, ela traz, ela corrige toda a deficiência que o mundo nos traz, e ela traz a alegria com fartura, com abundância. E aí fala então que na destra do Senhor há estas delícias perpétuas. São coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas, que não existem palavras para descrever. O que Deus está dizendo é que a presença dEle nos abençoa de tantas maneiras que não existem palavras no dicionário humano, não existe um entendimento humano para compreender a grandeza dela. E fala que são perpétuas, são eternas sobre as nossas vidas, que nós, usufruímos não só quando formos para agora, mas usufruímos agora, no tempo que se chama hoje. E aí muitas vezes a frustração está sobre a nossa vida, batendo em nós de dia e de noite, nos surrando de dia e de noite, o medo de dia e de noite, me batendo, porque está faltando a presença. Ah, mas eu aceitei Jesus, Deus está comigo. Eu estou falando da presença manifesta de Deus, a Shekinah, a glória do Senhor sobre as nossas vidas, e quando ela vem, o nosso corpo estremece, a nossa carne treme, mas lá no Espírito nós vibramos, jubilamos, e essa presença ela vem trazendo então este resultado de abundância, de alegria, de refrigério, sabe, de paz. O que o Senhor falou lá para Moisés? Ele falou que a presença dele iria. Lá no Êxodo 33, no verso 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então a presença ela traz descanso, traz refrigério, traz renovo, traz abundância de alegria. A presença traz delícias perpétuas. A presença ela traz mudança das nossas vidas. A presença de Deus então nos alinha. É por isso que quando Davi ele fala sobre a presença de Deus, ele fala: olha, assim como o servo está desesperado pela água, assim eu estou por vocês. Porque quando geramos dentro de nós até mesmo desespero por esta presença, faz: meu Deus, se eu não estiver debaixo da tua presença, a chama do teu Espírito está apagando, ela não pode apagar. Tem que derramar óleo todo dia, como era feito no tabernáculo. O tabernáculo foi feito lá, os candelabros, e os candelabros tinham a conta exata, para todo dia, aquela porção de óleo durar, de manhã até o outro dia, 24 horas por dia. Chegava no outro dia, o sacerdote ia lá e colocava mais óleo, renovava o óleo. Todos os dias, o óleo fresco da unção precisa ser renovado nas nossas vidas. Nós não podemos andar na reserva, não. Nós temos que andar com o tanque cheio.
transbordando, porque a unção que a presença traz, ela é abundante. E quanto mais nós estamos embaixo, em contato com essa unção, mais os nossos vasos, eles vão se modificando. A partir do momento que nós não passamos mais a ser um vaso pequenininho, mas um vaso grande, e daqui a pouco Deus nos está nos transformando de vaso para botija. E a botija, sabe qual é a função da botija? Ela encher e está vazia. Você não é um copinho. Eu estou sem copinho aqui. Coloquei aqui a garrafa. A outra está vazia. Aí você passa dessa garrafinha aqui, para essa. Por causa da presença. Todos os dias você busca. Todos os dias você sabe, preserva. Todos os dias você ama. Amém, queridos? Amém. Guarde esta palavra no teu coração. Que esta palavra venha, sabe, nos confrontar na nossa vida. Venha nos confrontar em tudo o que nós estamos vivendo com Deus. E venha nos incentivar a chamar esta unção. Eu quero só terminar lendo um texto. Um texto que eu já falei bastante sobre ele, e o Senhor colocou no meu coração mais uma vez para estar falando. Esse texto está lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Medite nesta palavra, sabe? Demarque esta palavra na sua Bíblia. Porque aqui é uma fonte de riqueza para nós. Acharam? Efésios 5, do 18 ao 21. Olha só que a Bíblia fala: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro, o apóstolo está aqui comparando, né, a unção, a ser cheio do Espírito, com a questão do vinho. Vinho embriaga, e ele fala: não fica embriagado com vinho, mas com o Espírito Santo. Assim como você, para se embriagar, precisa pegar um copo e tomar, tomando, o Espírito também é a mesma coisa. As porções que você vai se enchendo. As pessoas acham que para se encher do Espírito é de uma vez, todo mundo é apressado. Senhor, me enche! Aí fica um segundo na presença de Deus, estou cheio. Recebeu uma porçãozinha. Tem que receber várias porções, várias porções, várias porções, várias porções. Não é só uma porçãozinha. As pessoas estão acostumadas a se contentar com pouco. Então aqui eu estou fazendo aqui um contraste. Para você ficar bêbado de vinho, de cachaça, seja o que for, você não vai no primeiro gole ficar bêbado. Você vai tomando um, vai tomando dois, vai ficando embriagado, meio zonzo, daqui a pouco você perdeu o fio da meada. Aí você fica bêbado, né? Aí o Espírito está falando a mesma coisa. Se encha, então são em porções. Você vai recebendo, e quanto mais você vai recebendo, mais você vai querendo, mais você vai desejando. E aí ele fala: como é que você faz isso? Aí fala assim, ó: falando entre vós em salmos. Você vai declarando a palavra do Senhor, você vai salmodiando ao Senhor. E hinos, né, falando sobre adoração, e cânticos espirituais. Olha que tremendo! Cantar em mistérios. Cantar falando em línguas, cantarolando ao Senhor, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, em todo momento você está adorando a Deus, dando glória a Deus. Colocou o irmão, colocou a irmã. Oh, Jesus é maravilhoso.
Deus é tremendo, oh aleluias, o Senhor é a nossa alegria, a nossa força, né? O Senhor é bênção, aleluias, bom, né? Estar na presença de Deus, você está ali gerando dentro de você, né? A glória do Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca reclamando, nunca, né, falando coisas negativas, porque isso faz a unção embora, não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é nós damos glórias ao Senhor, exaltar o nome de Deus, é dar graças ao nome do Senhor, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. É estarmos andando debaixo do temor de Deus. E muitas vezes está faltando no nosso meio esse temor das coisas de Deus. Tudo isso, então, aqui, né, é como se fosse aqui um caminho a seguir, para se encher, para estar sendo transbordante da glória de Deus. Então está na palavra do Eterno. E quando nós começamos a mudar, então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de sentir, e começarmos a entrar nesse propósito, então você vai descobrir a facilidade que se torna em trazer a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para nós orarmos agora. Nós vamos orar. Se você deseja esta presença de Deus na tua vida, você vai gerar fome e sede no teu coração. Agora você vai gerar desejo dentro do seu coração por esta presença, porque não vai depender de mim, vai depender de você. Eu vou chamar a presença junto com vocês, e a presença vai vir. Agora, se ela vai vir com intensidade ou não, vai depender do quanto você está aberto para que aconteça. O quanto você vai estar ali, sabe, com o teu coração aberto para isso. E a primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é? A tua consciência, ela vai te acusar. A primeira coisa que acontece, não é que o diabo vai vir te atrapalhar, não, porque nós estamos na presença de Deus, e ele foge da presença de Deus, porque a presença de Deus fulmina ele. Mas a tua consciência, a minha consciência contaminada, muitas vezes vai nos acusar, muitas vezes vai trazer incredulidade, muitas vezes vai falar que não é para você, muitas vezes vai dissuadir você. Não está debaixo dessa glória. Você sabia disso? Que muitas vezes somos nós mesmos que impedimos. Primeiro com medo, com incerteza, com segurança. A pessoa, será que é de Deus? Muitas vezes, quando estamos falando em mistérios, o diabo tenta colocar uma seta. Ah, não é de Deus. Não está certo. Não sei o que lá. Nós temos que aprender a rejeitar. Por isso que nós temos que ter fome, foco, sede, desejo de Deus. Quando Sansão ele foi preso e cortaram o cabelo dele, a Bíblia fala que a força dele foi embora. Mas mesmo Sansão lá, cego, mesmo Sansão lá com o cabelo cortado, vestido de palhaço, para entender os filisteus, ele clamou, ele disse: Senhor, que mais uma vez, só mais esta vez, Senhor, eu não preciso de outras vezes, mas eu preciso desta vez, que a tua presença me revista de novo, Senhor, para que eu me vingue dos filisteus. E a Bíblia fala que a presença, ela veio, o cabelo dele não cresceu de novo. Que todo mundo fala, né? Que a força de Sansão estava nos cabelos, não. Estava
no Senhor. E quando ele clamou ali, a presença lhe veio. Nós temos que ter esse mesmo sentimento. Senhor, mais uma vez, esta vez eu preciso da tua presença na minha vida. Tudo vai depender de você agora. Amém?